Bom dia! Vocês estão bem, gente? Pode tomar seu assento, fica à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Que felicidade, que alegria estar aqui com vocês. De fato, estava conversando ali com o pastor Kleber, com toda a galera da liderança de vocês. Eu estava falando que eu estava com expectativa de conhecer essa igreja, que tem abençoado tanto essa cidade e também diversos lugares do Brasil e também no mundo. É um enorme privilégio, agradeço a liderança pela confiança e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Meu nome é Leonardo, eu tenho 29 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz 10 anos, casei bem novinho, casei com 19. E nós somos pais do Teófilo, um bebezinho de 3 anos, coisa mais linda do mundo. Já estou morrendo de saudade dele, minha esposa mandou uma foto, falou que tinha acordado, está tudo bem. Então, está tudo bem, isso é importante. Nós fazemos parte da família Desascope também, do movimento Desascope. Auxiliamos o Douglas e a Val, tanto na igreja quanto na editora, no movimento, na parte de cursos ali, na parte online. Alguém assistiu um vídeo do Desascope aqui, pelo menos? Levanta a mão. Glória a Deus, muito bom, bom demais. Gente, eu queria compartilhar algo com vocês que está no meu coração sobre essa perspectiva da grande comissão de Mateus capítulo 28, mas eu queria abrir essa pregação com Efésios capítulo 2. Então abre comigo aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. Vamos para a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vou ler novamente. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos orar mais uma vez? Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de, nessa manhã, estarmos reunidos como família, como igreja, por meio de Cristo Jesus, para aprendermos mais sobre o Senhor. Nós clamamos nesse momento ao Teu Santo Espírito, por sabedoria e revelação da Sua palavra. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, a fim de que saiamos daqui transformados. Que não seja mais um culto, uma mais conferência, mas que de fato seja um dia onde as nossas bases serão abaladas, Senhor. Abaladas pelo poder da Sua palavra. Então ministra ao nosso coração. Transforma-nos nessa manhã, a fim de que sejamos formados à imagem de Cristo. Nós ansiamos Te conhecer, Jesus. Se manifesta a nós, em nome de Jesus. Se manifesta a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 é um texto em que vai dar base para uma doutrina que nós conhecemos como a doutrina da salvação pela graça, pelo fato de nós sermos salvos única e exclusivamente pela graça que foi manifestada em Cristo Jesus. Agora, quando nós estamos diante de um texto como esse texto que sustenta que a salvação não é algo que você conquista na força do seu braço, mas é um presente que Deus escolheu te dar, uma pergunta que tem que ficar para a gente é: salvos para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Por que nós fomos salvos? Porque se a gente começar a pensar que a salvação é o fim último da fé cristã, e veja bem, não estou dizendo que não é um fim, mas que não é o fim último da fé cristã, você, imagina só, você está aqui em Campinas ouvindo uma pregação do Evangelho, daqui a pouco você toma consciência dos seus pecados, se arrepende e quer se entregar a Cristo. Você ouviu a mensagem sendo pregada. E aí você vem aqui na frente e fala: pastor, eu quero confessar Cristo Jesus, eu quero ser salvo por meio de Cristo. Aí o pastor fala: então repete comigo essa oração. E você faz uma oração, e geralmente é acompanhado por lágrimas, e aquele bagunça no chão de baba, ranho, e se mistura tudo. E aí você está ali, aí você levanta e fala: eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui transformado pelo Espírito Santo. Aí o pastor pergunta: você se converteu? Aí você fala: eu me converti. Você fala agora, o pastor fala para você: eu vou orar e vai vir um anjo, vai te decapitar.
e aí você já vai morar com o Senhor nos ares, porque você foi salvo, e o fato de você ter sido salvo já cumpriu o propósito de Deus. Bom, não aconteceu isso. Nós estamos aqui, muitos já estão em Cristo Jesus, ou então todos nós já estamos em Cristo Jesus e permanecemos vivendo neste mundo, porém agora com uma postura diferente a partir de Cristo Jesus. Se em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo vem falar sobre a salvação pela graça mediante a fé, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, vem então o complemento da salvação pela graça mediante a fé. Então abre aí comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Eu acho que vai aparecer aqui para vocês em algum lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, o apóstolo Paulo começa em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, falando que somos salvos pela graça mediante a fé, e em Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo nos traz um termo, e é sobre esse termo que eu queria focar com vocês essa manhã, que é o termo do desenvolvimento da nossa salvação. Então compreenda uma coisa, somos salvos pela graça mediante a fé, não é um mérito, não é uma conquista, é um presente que Deus escolheu nos dar por meio de Cristo. Diante dessa salvação fica a pergunta: o que fazer então com isso que Deus me deu? E você então tem a responsabilidade de desenvolver a sua salvação. E para nós desenvolvermos a nossa salvação, carece da gente entender dois pontos que são centrais na fé cristã. O primeiro ponto diz respeito à nossa identidade, a quem nós somos chamados a ser por meio de Cristo Jesus. E o segundo ponto diz respeito à nossa vocação, a agir de acordo com essa nova natureza a partir de Cristo Jesus. Então não se esquece que essa pregação não está partindo de um princípio de que você tem que fazer algo para conquistar a sua identidade. Não, ela foi dada pela graça mediante a fé em Cristo. Lembre-se disso. Mas a partir desse momento que você foi salvo em Cristo Jesus, cai sobre nós a responsabilidade do desenvolvimento ou então do amadurecimento dessa salvação, que é dividido dentro de dois pontos. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, então, vai dizer respeito à nossa identidade, a sobre sermos quem Deus nos criou para ser. Abre comigo Romanos 8, 28. Aliás, gente, eu vou citar bastante texto. Então, por conta do nosso tempo, se você quiser só ir anotando aí, acho que vai ser mais fácil. Romanos 8, 28. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro ponto que nós precisamos compreender para nós desenvolvermos a nossa salvação diz respeito à nossa identidade. E esse texto de Romanos 8, 28 que eu acabei de ler, ele é um texto muito mal interpretado por nós. E eu costumo brincar, com muito respeito, que esse texto aqui se tornou a Ave Maria dos crentes. E se você é católico e está participando pela primeira vez, não falo de forma pejorativa. Eu falo que nós repetimos, mas não entendemos de fato o que esse texto significa. A Bíblia fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente retira essa parte das Escrituras e usa ele como se fosse um mantra. Você acorda pela manhã e sai de casa declarando o quê? Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem porque eu amo a Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Agora, o nosso desafio enquanto cristãos, enquanto crentes na pessoa de Jesus Cristo, e aqueles que creem que essa é a palavra de Deus, é não preencher a palavra bem de significado conforme você ou eu entendemos por bem. Presta atenção, essa palavra aqui não é a palavra do Leonardo, do Tiago, do Pedro, da Maria, da Ana ou de qualquer outra pessoa. A palavra que nós estamos lendo é a palavra de Deus.
Logo, o significado da palavra bem precisa ser dado pelo próprio Deus. Então, esse texto fala que de fato todas as coisas cooperam para o bem, porém, ele não termina aí. O versículo está inserido dentro de um contexto ao qual, para nós entendermos o versículo, é necessário que entendamos então o contexto. E eu vou ler novamente com vocês, dando ênfase em algumas partes. Presta atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aqui, beleza. Só que o texto continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? A Bíblia vai falar para a gente. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o bem de Deus para a nossa vida é que cada um de nós sejamos formados à imagem do primogênito, Cristo Jesus. Então, se a gente pudesse parafrasear esse versículo com muito temor e tremor, ficaria da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que Cristo Jesus seja então formado no caráter deles. O bem de Deus para cada um de nós é que nós sejamos formados à imagem de Jesus, o Filho primogênito. Agora, sempre que nós estamos pensando em Cristo, um dos seus atributos, ou melhor, ele tem diversos atributos, mas um dos que nos saltam os olhos é o atributo da santidade. Imagina só, gente, um homem que nunca pecou. Um homem que é santo de eternidade a eternidade, não foi encontrado pecado ou iniquidade no seu coração e nem no seu pensamento. Um homem que vive, ou que era, a santidade personificada e encarnada. Só que é triste um pouco que no tempo em que nós vivemos, nós reduzimos o conceito de santidade a somente coisas que nós praticamos. Então vou te dar um exemplo. Você está aqui em Campinas, e aí está passando em frente a um supermercado. E aí de repente você olha lá e vê uma senhorinha carregando uma sacola pesada e ela precisa atravessar a rua. Você está passando ali e você pensa o quê? Sou crente, sou evangélico, e eu vou me oferecer para ajudar essa senhora a atravessar a rua. Aí você chega lá e fala: tudo bem, meu nome é tal, posso te ajudar a atravessar essa rua, sacola pesada? Por favor, meu filho. Aí você pega lá e tal. Atravessa do outro lado, chega, deixa lá. A senhora, muito obrigado por ter me ajudado e tal. Você pensa: fiz um ato de justiça, fiz um ato de santidade. E de fato o que você fez foi um ato de santidade. Porém, quando as Escrituras vai trabalhar o aspecto de santidade no Novo Testamento, ela vai falar que santidade não é somente aquilo que nós fazemos, mas santidade agora é a nossa nova natureza gerada por meio do Espírito Santo. Então santidade não é só o que você faz, santidade, escuta isso, é a sua nova natureza gerada pelo Espírito Santo, se você está em Cristo Jesus. Então, os atos refletem a natureza interna. Se você entender um pouquinho, o apóstolo Paulo, quando vai saudar as igrejas, ele manda algumas cartas, e nós podemos usar como exemplo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então a Bíblia está declarando que nós somos... Nossa, gente, vocês estão aí? De novo. A Bíblia está declarando que nós somos... Nós somos... Então não pode ser corintiano, não pode ser São Paulino, tem que ser... vocês entenderam. Tem santista aqui? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, tem um lá atrás. Já fechava a Vila Belmiro. E provavelmente são santistas por causa dos avós, eu sou por causa do meu avô. Tem Guarani? Ponte Preta? Ô gente, vocês não torcem pro time da cidade? Tem corintiano? Misericórdia. Não, vou fazer o seguinte: acabando esse culto, vai ter uma sessão de cura e libertação. Na dúvida, até lá, guardem seus celulares, suas carteiras. Brincadeira, meus irmãos corintianos. Minha esposa é corintiana, gente. Enfim, vamos lá.
Voltando aqui para a palavra. Falando sério agora, sem brincadeira, a Bíblia está falando que todos nós somos santos por meio de Cristo Jesus. Então Paulo, ao saudar uma igreja, geralmente semana a saudação, falando o nome do destinatário, ele está falando, olha, vocês são santos por meio de Cristo Jesus. Agora, uma pequena vírgula. Nós compreendemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Cai sobre nós a responsabilidade de desenvolvermos essa salvação. Para desenvolvermos a nossa salvação, precisamos compreender primeiro a nossa identidade. Fomos criados para ser como Cristo. E Cristo tem como natureza santidade. Ele é santo, por isso nós todos somos santos. Esse fato tem que ficar registrado dentro de nós. Só que é bem provável que algumas pessoas estejam pensando nesse momento, Léo, eu entendi tudo que você falou aí, e até o ponto de Jesus ser santo eu concordo 100%, agora eu sou santo? Como que esses pensamentos que passam na minha mente, esses sentimentos que passam no meu coração, vão dialogar ou vão concordar com a expressão das Escrituras que está falando que eu sou santo? Eu não tenho coragem nem de falar o que eu penso para os meus amigos ou de falar o que eu sinto para os meus amigos. Como que então a Bíblia está falando que eu sou santo e eu sinto o que eu sinto e eu penso aquilo que eu penso? Só que o próprio apóstolo Paulo vai ajudar a gente a lidar com essa tensão que existe dentro de nós em Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de se viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, está falando que dentro de cada um de nós existe uma guerra, existe uma tensão. Vocês sabem aqui o que é cabo de guerra? Aqui também chama cabo de guerra, né? Aquela brincadeira. Então imagina só, que na sua vida, dentro do seu coração, existem duas naturezas. De um lado, a natureza adâmica, pecaminosa, que está puxando você às práticas iníquas, de acordo com a velha natureza. E do lado de cá, a nova natureza recriada por meio de Cristo Jesus, em justiça e santidade, que procede da integridade de Deus, que está te puxando às práticas santas. Agora, eu abri esse ponto da identidade falando do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, em que o apóstolo Paulo fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês lembram disso? Deixa eu te perguntar um negócio. Imagina que você está aí com o seu iPhone 37, vale um Celta novo no Brasil, o valor do dólar é quase um Gol. E aí imagina só, a gente tem muito costume de ouvir as pregações, e isso é totalmente normal, e deixar o celular no colo, apoiado assim no colo, ou então do lado nosso assim, né? Imagina só que você está aí com o seu celular, aí vem aquele irmão feliz, alegre, distraído, e aí ele dá um esbarrão em você, e seu celular cai assim, ó, pá, com a tela para baixo, cai no chão. Na hora que você vira, meus irmãos, está tudo trincado. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso contribuiu para o seu bem? Aí que está, presta atenção. Se essa circunstância formou Cristo no seu caráter, cumpriu o propósito de Deus. Só que qual que é o nosso problema? Nós estamos pensando que Deus tem compromisso com o meu iPhone intacto, enquanto Deus tem compromisso com o nosso coração transformado, ainda que custe o nosso iPhone. Gente, eu tenho 12 anos de conversão. Pela enorme graça de Deus, enorme graça de Deus, nunca me desviei. Eu nunca encontrei nas Escrituras um texto que afirme que Deus tem compromisso com o meu conforto. Em todos os momentos é o Senhor batalhando contra os amores depravados do meu coração, a fim de que Cristo seja formado dentro de mim. Então, se o seu celular, ao cair no chão, você virou para o seu irmão de forma mansa, humilde, compassivo, longânimo e paciente, você foi semelhante a Cristo. E se ser semelhante a Cristo é o propósito de Deus para a sua vida, o bem dele se cumpriu para você. Só que a pregação moderna não é assim. A pregação moderna é que Deus vai cuidar de você, e de fato vai, mas nos parâmetros do cuidado dele.
Todas as coisas cooperam para o nosso bem, gente, a fim de que Cristo seja formado no nosso caráter. E sabe, a causa das nossas tristezas vem de pensar que Jesus tem compromisso com o meu conforto. Vem de pensar que Cristo vai fazer tudo aquilo que eu compreendo como bem. Só que o nosso bem é um bem corrompido, o nosso bem é um bem depravado. Por isso que precisamos compreender que em todos os momentos o Espírito Santo está guerreando contra os amores do nosso coração, a fim de formar Cristo em nós. E formar Cristo em nós dói. Dói, porque Agostinho, Santo Agostinho, eu sou formado, aliás, estudei aqui, tem maquenzista aqui? Aí, tem alguns, glória a Deus. Estudei aqui na Mackenzie, em Campinas. Gosto muito de Campinas. E eu sou formado em filosofia. Antes de fazer teologia, eu fiz filosofia. E Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele fala que o homem, ele é um compilado de amores. E até o James K. Smith escreve um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Ele também vai defender essa tese. É muito interessante. Leiam. É o seguinte, imagina só. A forma que eu amo a minha mãe é diferente da forma que eu amo meu pai. Que é diferente da forma que eu amo minha esposa. Que é diferente da forma que eu amo meu filho. Que é diferente da forma que eu amo vocês em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, eu sou um compilado de amores. Entenderam? Tem uma coisa que eu amo muito, que são os meus livros. Eu tenho uma bibliotequinha em casa, uma vez por mês eu vou lá, tiro pó, deixo tomando sol, enfim. Cada um ama uma coisa, cada um cuida da sua vida, está tudo bem. E aí eu lembro um dia que eu cheguei em casa mais ou menos na hora do almoço. E aí eu abri a porta do meu apartamento, eu dou bem de frente, assim, com a cozinha, né? E aí a minha esposa estava fazendo comida. Aí dei um abraço, um beijo nela, e eu falei, cadê o Theo? O Theo é meu filho de 3 anos. E aí ela falou assim, ele está aí para dentro de casa. E aí eu fui entrando, sentindo minha biblioteca. E nisso eu fui escutando alguns barulhos. Tá. E quando eu abro a porta, eu queria que vocês imaginassem a cena comigo. Estava um monte de livro no chão, meu filho sentado em cima, com uma página na mão, e olhando para minha cara. De qual livro era aquela página? Não faço ideia. E eu olhei para ele e falei, cara, não é possível, cara. Não acredito nisso, não. Só que foi muito louco, que o sentimento que passou no meu coração não foi um sentimento de raiva, ira ou braveza. Porque eu lembro que o Espírito Santo ministrou uma frase no meu coração que eu vou carregar ela para o resto da minha vida. E a frase foi o seguinte: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Vou repetir. Somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Em outras palavras, por eu amar mais o Theo, ele pode fazer a bagunça que ele quiser nos meus livros. Agora, vamos fazer aqui uma hipérbole, supostamente. Imagine que Jesus entra dentro do seu coração, onde existe diversos amores. E ele começa então a reorganizar, ou entre aspas, a bagunçar os amores que tem dentro do seu coração. Qual que vai ser a sua reação? Imagina só que você está ali e aí é o trabalho. Você ama o trabalho, porque o trabalho é a coisa mais, afinal de contas, performance, hiper performance. Você tem que, acorda 5 horas da manhã, toma um banho gelado, enfim. E aí você tem que fazer todas essas coisas, porque você tem que performar, não sei o que, não sei o que. Aí Jesus fala, cara, isso aqui, esse amor tem tomado a minha posição dentro do coração dela. Aí Jesus vai e agarra esse poste, esse ídolo, o trabalho, que na verdade é algo bom, mas que nós, por vezes, transformamos em um ídolo. E aí ele começa a chacoalhar. Aí começa a vir problema no seu emprego, você toma uma advertência, é uma suspensão, é não sei o que, daqui a pouco você é demitido. A forma que você vai reagir aos problemas da sua vida vai demonstrar se você ama ou se você não ama Cristo acima de todas as coisas. Não, minha faculdade é imaculada, como se fosse um santo. Eu cuido dela ali de forma como se estivesse carregando uma bola de cristal, e eu preciso, e a minha faculdade, entenda, estudar é muito bom, façam faculdades, estudem, se formem. Só que se isso estiver tomando conta dentro do seu coração, talvez se faz necessário em algum momento Jesus entrar e começar a chacoalhar o poste que tem dentro de você. E aí uma nota mal, 2 notas mal, perde uma bolsa, um problema aqui, um problema ali. A forma que você vai reagir a isso vai demonstrar se você confia ou se você não confia em Cristo. E sabe, gente, nós somos pessoas que somos conduzidos
pelos nossos amores. O homem é um ser de paixão. Nós temos paixões. Por que a gente faz poesia? A gente faz poesia porque a gente ama. Por que a gente contempla a beleza? Porque a gente ama. E essa compreensão de que Cristo está sendo formado no nosso caráter em toda e qualquer circunstância, nos liberta de tristezas que talvez nós temos carregado, como se Deus precisasse fazer algo na nossa vida que Ele nunca falou que faria. E aí talvez você está pensando assim, Léo, é fácil para você falar, porque o seu celular não está com a tela trincada, queria ver se fosse você, e foi um livro. Mas deixa eu te contar uma história. Eu tenho o hábito de acordar bem cedo, gente, aí eu vou falar que eu até zoei com os coaches, mas não é nada coach não, eu acordo 5 horas da manhã, mas é porque eu tenho uma vida muito corrida. Então, se eu não acordar 5 horas da manhã, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer. Aí, eu lembro um dia em que eu levantei às 5 horas da manhã e eu estava fazendo meu devocional e eu passei pelo texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que fala do Evangelho como o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E sabe, gente, eu sou fascinado pelo livro de Romanos. Só que eu lembro que aquele dia o Espírito Santo fisgou o meu coração, como se fosse um anzol, assim, ele puxou meu coração, e meu coração começou a aquecer de ler o texto de Romanos 1,16. E eu não sou uma pessoa muito expressada, aliás, eu até sou meio tímido. Para ministrar é uma dificuldade para mim, eu sou mais introspectivo, sou mais caladão, sou mais para dentro. Só que eu lembro que esse dia eu me ajoelhei no chão de casa, no meu quarto, no ambiente de oração, e eu comecei a chorar. E eu chorava copiosamente, chorava. Chegou aquele momento que eu falei para vocês, misturou ranho, baba e lágrimas, e ficou aquele... E eu ali chorando e falando, Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho. O Teu Evangelho é o poder que me transforma, Senhor, muito obrigado. E eu chorava, gente. E eu fiquei cerca de 1h30 sendo ministrado pelo Espírito Santo ali. Eu lembro que eu levantei daquele momento e falei, cara, Deus me marcou nessa manhã. Deus estava aqui no meu quarto comigo. O Senhor me marcou, tive um encontro com Deus. E aí eu levantei e fui fazer café. Nisso que eu fui fazer café, a minha esposa, a Ellen, ela acordou e veio até mim. E aí eu contei a mesma história para ela que eu contei para vocês. E aí eu falando, nega, eu chamo ela de nega. Falei, nega, eu estou muito alegre. Nega, eu estou muito feliz. Você está entendendo, nega, que Deus me marcou? Eu tive um encontro com o Espírito Santo, me marcou, foi diferente, nega. Aí eu lembro que ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, poxa, que bom que você está feliz. Aí aquela hora que você toma uma, você não sabe de onde veio. Deixa eu te dar um contexto. Na noite anterior, minha esposa foi ajudar uma irmã de criação dela a fazer uma mudança de casa, a Jéssica. E a Jéssica mora num condomínio de apartamentos e a vaga para estacionar o carro lá é bem apertadinho. E aí eu falei para ela, nega, ó, quando você for estacionar lá, toma cuidado, porque como a vaga é apertada, a chance de pegar a porta do passageiro é enorme. E aí o que aconteceu? Adivinha, né? Ela foi passar a porta do passageiro, riscou. Lá do outro lado, a barra de sustentação era verde, meu carro era prata, com risco verde. Até aí, gente, tá tudo bem. Porque eu, quando estava aprendendo a dirigir, eu bati o carro do meu pai, risquei o carro do meu pai, já bati o meu carro, já risquei o meu carro, é totalmente normal. A Ellen tirou carteira faz pouco tempo. É totalmente normal essas coisas acontecer. Porém, a Ellen teve uma ideia brilhante. Ela pegou uma buchinha de lavar louça. Sim, gente, é verdade. É verdade. Ela deve estar assistindo, depois vocês podem até... É verdade. Vão lá no Instagram e perguntam para ela, Ellen, é verdade, é verdade. E ela quis limpar o risco da porta. Então, se eu tinha um risco assim, ela esfregou assim, eu ganhei uma área quadrada assim, na porta do meu carro, de risco verde. E agora com a bucha, né? E eu lembro que ela contando para mim, e foi na mesma semana do livro que eu falei para vocês. Falei, cara, agora faz sentido, o Theo é filho dela, realmente, assim mesmo. Eu lembro que eu falei, cara, não acredito que essa menina fez isso, cara. Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que a prova de que eu tinha tido um encontro com Deus foi colocar à prova exatamente na hora que a Ellen contou aquilo para mim. Porque se eu solto sobre ela a minha ira, a minha agressividade, tratando ela de forma errada, só ia revelar uma coisa: não era com Deus que eu tinha me encontrado naquela manhã. Porque escuta, meus irmãos, é impossível um homem e uma mulher ter um encontro com o Senhor e sair da mesma forma que eles chegaram aqui. Então nós estamos em dias de conferência. E vocês vão voltar para casa. E a grande questão é que a prova de que você teve um encontro com o Senhor vai ser posto à prova a hora que você for responder aos seus pais. A hora que você for tocar na sua namorada.
a hora que você for responder seu chefe. Porque, meus irmãos, nós estamos vindo aqui falando, nós estamos tendo um encontro com Deus, e a gente sai desse lugar da mesma forma que a gente entrou, talvez não é com o Senhor que nós temos nos encontrado. Sabe, nós homens somos muito disponíveis a servir. Não, pastor, se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Para você carregar um banco, vamos arrastar o prédio para lá, vamos aqui, ó, os varão, tudo forte. Vamos lá, estou disponível. Só que, meu irmão, você chega na sua casa, você não consegue respeitar sua mãe, cara. Então nós precisamos questionar se de fato é com o Senhor que você tem se encontrado aqui. Vocês que são casados, as mulheres são mais expressivas. As mulheres geralmente choram, pulam e se alegram mais, e chega aqui e faz tudo isso e continuem fazendo, tem uma fé vibrante. Mas que é que se você chega na sua casa, você não consegue manter uma ordem mínima para servir a sua família. Talvez a louça dá para cantar parabéns. Talvez, gente, não é com o Senhor que nós estamos nos encontrando. Porque é impossível a vida de um homem ou de uma mulher permanecer da mesma forma depois que teve um encontro com o Senhor. Porque em toda e qualquer circunstância, Deus está formando Cristo em nós. Nas experiências que nós temos místicas com o Senhor aqui no prédio da igreja, em toda circunstância, Cristo está sendo formado em nós. Então, quando acabar essa conferência, quando acabar esse tempo de vocês, a grande questão que fica é: o mundo provará de Cristo nas nossas vidas? Ou vai continuar tendo aquele jeitinho no trabalho para as coisas dar certo para você na sua ótica? Eu não entendi essa matéria. Gente, o mundo precisa contemplar Cristo em nós. Só que uma coisa que eu ouço bastante na minha pequena experiência pastoral, de auxílio pastoral, é a palavra frustração. Então, quando a gente vai orientar alguém, eu percebo que a palavra que vem acompanhada da palavra frustração, né, a palavra que vem junto com frustração, é a palavra expectativa. Então, te dar um exemplo. Você tem uma expectativa de algo, você lança essa expectativa em Deus, querendo que Deus faça esse algo, só que Deus não tinha nada a ver com esse algo, e aí você fica triste com Deus porque Ele não fez esse algo. Então, a frustração é a expectativa no lugar ou na pessoa errada. Sabe quando as meninas, quando são mais novas, 10, 11 ali, ela escreve no diário: eu sonho em casar com um príncipe, eu sonho em fazer faculdade e tal, eu sonho em ter uma família. Os meninos com 10, 11 anos não sabem nem escrever. Nós somos mais devagar. Só que teve um homem que escreveu. Teve um homem que escreveu a sua expectativa em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Eu queria pensar com vocês se é possível de alguma forma frustrar esse homem. Filipenses capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: minha ardente expectativa. Então o apóstolo Paulo não está falando de uma expectativa comum. Ele está falando de uma expectativa que consome o seu ser. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que você frustra um homem como esse? É impossível. O apóstolo Paulo entendeu que quer na vida ou quer na morte, quer na bonança ou quer na pobreza, quer na saúde ou quer na doença, em toda e qualquer circunstância, Cristo está sendo formado dentro dele. Gente, sabe por que as nossas igrejas estão completamente frustradas? Porque colocaram expectativas secundárias acima daquela que deveria queimar dentro do nosso coração. Cristo em nós, e isso já basta. Sabe, se a única coisa que Deus pudesse te dar fosse Cristo, você permaneceria com o Senhor? Isso te alegraria? Porque, meu irmão, se o fato de Deus ter entregue Cristo ao nosso favor e fazer com que Cristo esteja sendo formado dentro de nós não te alegra, não vai ser a melhor casa do mundo, não vai ser o maior salário do mundo, o melhor emprego, a maior faculdade que vai te alegrar, porque Cristo Jesus é o melhor que Deus pode nos dar. E o fato de Cristo estar sendo formado em nós deveria ser o maior motivo de júbilo e de alegria que nós deveríamos ter. Só que nós vamos preenchendo expectativa secundária e nos esquecemos que essa deve governar o meu coração. Mas é que eu perdi meu emprego. Cara, você não sabe o que é meu emprego para mim. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo que isso é importante, mas Cristo foi formado em você? Foi, cara. Sabe o que aconteceu? Meu chefe me desrespeitou. Meu chefe mentiu contra mim. Então eu estou triste por perder meu emprego, que era muito importante. É a forma que eu cuido da minha família.
Mas deixa eu falar uma coisa, eu estou muito alegre, porque eu sofri uma injustiça, como Cristo Jesus sofreu uma injustiça. Na faculdade, cara, você não está entendendo, eu não vou para as baladas, eu não vou para a festa, eu não vou para o rolê depois da faculdade, eu não vou no barzinho depois, sexta-feira. E sabe o que aconteceu? A classe inteira me excluiu. E eu estou triste, porque eu gosto de ter amizade, gosto de ter comunhão com os meus colegas de classe. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cristo foi formado em você? Cara, foi. Porque um dia ele foi excluído da comunhão, pela sua postura santa e íntegra. Então eu me tornei semelhante a ele. Você não sabe como que eu estou alegre de sofrer uma injustiça pelo nome dele. Sabe, gente, as curas, ou a cura da nossa frustração, vem de compreender de que em toda e qualquer circunstância, Deus está formando Cristo dentro de nós. E agora, para eu terminar, o segundo ponto é mais rápido. Se o primeiro ponto para o desenvolvimento da vocação envolve identidade, da salvação, perdão, se o primeiro ponto para o desenvolvimento da salvação envolve identidade, o segundo ponto envolve então a vocação, que seria agir de acordo com essa nova natureza em Cristo. O mesmo texto que nós lemos lá no início de Filipenses capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo está falando que para Deus alterar o nosso realizar, o nosso agir, os nossos atos, Deus altera primeiro o nosso querer. E para um querer ser alterado, Deus precisa alterar nossa identidade. Então, um exemplo, o Leonardo, antes de Cristo, queria uma coisa e realizava atos em prol desse querer. Como eu fui morto e ressuscitei com Cristo, o Leonardo em Cristo tem outra identidade, quer outra coisa e age de acordo agora com esse novo querer por meio de Cristo. E quando nós vamos viver nossa vocação, nós podemos viver uma é errada, a outra é a certa. Eu vou citar primeiro aqui a errada. Então assim, faz uma autoanálise e não manifesta. Guarda com você aí. Geralmente, as pessoas então podem viver vocação de duas formas. A primeira é por meio de uma mentalidade religiosa e moralista. E a pessoa que vive por meio de uma mentalidade religiosa e moralista, ela pensa o seguinte: obedeço, portanto sou aceito. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Eu vou repetir. A pessoa que vive vocação de forma errada, religiosa, moralista, ela pensa: obedeço, portanto sou aceito. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Errado. Só que existe a forma certa de se viver. Da mentalidade do evangelho, ou então a mentalidade, que hoje é a palavra infelizmente, mas mentalidade evangélica de se viver vocação. E geralmente a pessoa que vive a sua vocação por meio do evangelho pensa o seguinte: sou aceito, portanto obedeço. A motivação é baseada na alegria e cheia de gratidão. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para me assemelhar a Ele. Vou repetir, rapidinho. Sou aceito, portanto obedeço. A motivação é baseada na alegria e cheia de gratidão. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para me assemelhar a Ele. Gente, uma das coisas que tem nos roubado de um relacionamento genuíno com Deus é uma mentalidade de barganha. Então o que você pensa? Vou fazer algo para comprar o favor de Deus. Só que escuta o que eu vou falar para vocês com muito amor e carinho. Essa é a frase que amanhã vocês vão acordar cedo e vão rugir como um leão na frente do espelho. Vocês estão preparados? Pega esse código. Seguinte. É impossível barganhar com um Deus que não precisa de você. Vou repetir. É impossível negociar, fazer barganha com Deus que não precisa de você. Existe uma lógica que ela é muito válida nos nossos relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Você tem dinheiro e você precisa de um tênis. O que você faz? Geralmente tem as lojas do centro. Aí você pega e vai lá no centro comprar um tênis. Você chega lá e fala o quê? Eu preciso desse tênis aí. A vendedora fala: eu preciso desse dinheiro aí. Então vamos fazer uma troca? Eu te dou o dinheiro, você me dá o tênis? Combinado? Combinado. O que chama isso? Comércio. E isso é muito válido nos nossos relacionamentos enquanto seres humanos. É o que sustenta a economia de um país. Você fazer troca de dinheiro por produto. Agora, quando nós imprimimos esse relacionamento em Deus,
nós nos assemelhamos de um ser que foi encontrado comércio dentro do coração dele na eternidade, a saber, Satanás. Então, todas as vezes que você pensa que a sua oração, com o seu jejum, com a sua oferta vai comprar o favor de Deus, você está se aproximando de Deus como se fosse o diabo. Gente, Deus não precisa de nós. Eu vou tentar falar de forma muito amorosa. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa do nosso jejum. Deus não precisa da nossa oferta. Deus é autossuficiente em si. Ele é. Ele não precisa. A gente canta pensando o quê? Pô, preciso dar uma massageada no ego de Deus que ele esqueceu. A gente fica poderoso, santo, grandão, forte. Gente, Deus tem autoconsciência. Deus é um ser pleno. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa da nossa oferta. Deus não precisa do nosso jejum. Só que por outro lado, nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos ofertar. Só que o que nós não podemos fazer é transformar os meios de graças que estão disponíveis a nós como uma moeda de barganha. Ó Deus, eu orei 3 horas. Cadê a porta de emprego que o Senhor precisava abrir para mim? Ó Deus, eu jejuei aqui. O Senhor tem que me dar o teu poder. Ó Deus, ofertei, cadê? Sacudida transbordante. Meu irmão, o fundamento da oração é a comunhão. Então, quando você entra no seu quarto para você orar, cumpre-se o propósito no simples fato de você ter intimidade com Deus. E se a atenção de Deus voltada a cada um de nós, que somos homens e mulheres, pecadores, não te atrai ao ambiente de oração, meus irmãos, não vai ser nada que Deus pode te conceder além da oração que vai te atrair. Sabe, não tenha vergonha de pedir as coisas para Deus. Eu sou pai, gente, e eu amo quando meu filho pede, eu posso dar. Eu tenho prazer em dar presente para meu filho. Só que se ele chegar diante de mim só para pedir as coisas, não vai ser um relacionamento de pai e filho, vai ser um relacionamento de senhor e servo. Ó, esse ano eu preciso de uma casa nova, hein? Estou orando aqui, eu quero minha casa nova, eu quero minha casa nova. Não, gente, é Deus, eu preciso de uma casa nova. O Senhor sabe disso, que minha casa não tem mais condição. Mas a primeira coisa que me motiva a estar aqui é a intimidade contigo. E o fato do Senhor me dar a sua atenção já é o que me atrai a esse lugar de oração. O jejum, olha o que nós pensamos. Eu vou ficar 3 dias com fome para ver se Deus consegue abrir uma porta de oportunidade para mim. A minha mãe chama Luciara. Ela foi a maior filósofa que eu já estudei na minha vida. Minha mãe, ela tinha, eu lembro quando eu era criança, devia ter ali uns 7, 8, 9 anos, eu falava, mãe, faz tal coisa para mim, perto da hora do almoço. Mãe, faz tal coisa para mim. Minha mãe, não vou fazer não. Mãe, faz tal coisa para mim. Não vou fazer não. Aí eu falava, não vai fazer? Então a senhora vai ver. Sabe o que eu fazia? Corria para o meu quarto e me trancava dentro do quarto. Eu sabia que estava perto da hora do almoço, ela ia me chamar. Dava mais ou menos ali 10 para o meio-dia, minha mãe vinha e batia na porta do quarto. Leonardo, vamos almoçar. Eu falava, agora essa mulher vai pagar o preço. Sabe o que eu falava para ela? Eu não vou almoçar. Eu não vou comer porque a senhora não fez aquilo que eu queria que a senhora fizesse. Sabe o que minha mãe respondia, meus irmãos? Problema é seu. Eu e o seu pai estamos indo comer, quando você quiser, você pode ir lá comer. Só que às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, o que a gente pensa? Vou fazer um jejum. Porque vai que Deus está distraído com as coisas que Ele tem que fazer, não está se atentando. Então vou fazer como uma criança de 6, 7 anos de idade, fazer uma birrinha de fome. Enquanto, gente, jejum é uma expressão de adoração e não de coerção. Pô, olha aí, viu, cara? Ele fez 3 dias de jejum. Se fizesse 4, o carro novo estava na porta dele. Lidamos como se ele fosse um mágico. Não, gente. Lucas capítulo 5, Jesus vai falar a expressão do jejum. Ele fala que assim, os discípulos de João vêm questionar sobre o fato dos seus discípulos, Jesus, não estar jejuando. E aí ele fala, ó, é o seguinte, os discípulos dos fariseus jejuam, nós que somos discípulos de João, jejuamos, e os seus discípulos, Jesus, não estão jejuando. Aí Jesus fala assim, como é que eles vão jejuar se o noivo ainda está com eles? Vai chegar um momento em que o noivo vai ser tirado, então eles vão jejuar. Qual é a expressão
do jejum? Saudade. Jejum é como se fosse um manifesto silencioso, onde nós declaramos por meio da fome: Senhor, nós estamos com saudade de Ti. É como se a gente fizesse uma oração silenciosa assim: gente, Jesus, o alimento, ele tem muita importância para o nosso corpo. Traz vigor, traz nutrientes, vitaminas, que é necessário para a nossa vida. Mas a gente está aqui como uma comunidade reunida em jejum, para declarar que mais importante que o alimento é para o nosso corpo, é o teu retorno para a igreja. Então nós expressamos: estamos com saudade. Cara, se o nosso jejum tivesse como intuito o relacionamento com Deus, a oferta, gente, o que nós transformamos na oferta? Olha o que a gente pensa: eu vou dar R$30 para pegar 200. Nem o Santander consegue fazer isso. Nubank, sei lá quais são. Olha isso, o que a gente pensa? Cara, escuta, se o nosso Deus vender o favor dele por 30, 40, 50 ou R$200, ele não é um Deus digno de confiança. Ele é pior do que um policial corrupto, que troca o seu favor por um valor que você pode pagar. O nosso Deus é soberano sobre toda e qualquer circunstância, meus irmãos. Nós ofertamos a partir de um coração de gratidão, porque amamos o Senhor. A oferta é: Senhor, não estou dando para receber, estou dando porque eu já recebi tudo o que eu precisava por meio de Cristo Jesus. E aqui está a minha oferta de gratidão. Obrigado por ter cuidado de mim nesse mês. Aqui está o meu dízimo, que eu devolvo a Ti daquilo que o Senhor já me deu e não daquilo que o Senhor vai me dar. Cara, se eu pudesse ser mais prático para eu terminar, e aliás é fake news, o pregador quando fala que está terminando, não está terminando. Não vou falar que é mentira, que é uma palavra muito forte. Fica a questão: Léo, seja prático. Eu já entendi que minha identidade é ser como Cristo e que eu não posso viver vocação de forma religiosa, mas de forma grata, fazendo tudo o que eu faço para a glória de Deus. Mas qual que é a minha vocação? Assim, se eu pudesse amanhã fazer algo, o que seria? Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou repetir: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A nossa vocação, gente, está totalmente atrelada a essas boas obras que foram separadas para nós em Cristo. E talvez você fique pensando: mas eu preciso de algo mais específico, porque nós estamos aqui em, não sei, 300 pessoas, 400 pessoas, não faço ideia. E aí eu preciso saber, para mim, qual é a minha boa obra. Porque talvez a boa obra para o irmão que está do meu lado é uma, a boa obra que está para o irmão que está do outro é outra, mas qual que é a minha boa obra? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo está aqui no meu esboço, ele chama assim: exemplo do cocô famoso, mas vocês vão entender até no final. Eu moro num condomínio de apartamentos, tem 5 torres. Lá tem uma área que chama área pet, como se fosse aqui onde está aqui os irmãos aqui e esse segundo banco. É uma área aqui retangular, onde cada um leva o seu animalzinho lá, o gatinho, o cachorrinho, faz a sujeirinha e aí você tem a responsabilidade de pegar. Lembro o dia que eu saí para trabalhar, cheguei na igreja, era mais ou menos umas 8h30, eu abri meu WhatsApp e eu abri no grupo do condomínio, que eu batizei do grupo do anticristo, porque só tem discórdia. E aí eu abri o grupo e tinha uma foto de um cocô. Então eu falei: gente, o que é isso? E aí, o que aconteceu? Alguém foi lá, o animalzinho fez a sujeira e ele não pegou a sujeira. E a pessoa tirou e mandou no grupo do condomínio. Que porquice. A que ponto chegamos nesse condomínio? Foi pesado, né, cara? Mas tá bom. Aí deu mais ou menos 11 horas, 11h30 da manhã, eu estava saindo para almoçar, abri meu WhatsApp de novo. Quando eu abro meu WhatsApp, quem está lá? Uma outra foto do mesmo cocô. Como é que eu sabia que era do mesmo cocô? Porque a pessoa tirou de ângulo. Então dava para ver o que tinha atrás. E a pessoa escreveu: que porquice. Imagina a casa dessa pessoa. Nesse dia não fui almoçar em casa, saí para discipular um irmão, almocei no restaurante. Quando eu voltei para a igreja, mais ou menos umas 2h30 da tarde, eu abro meu WhatsApp, quem que está lá? Cocô que tem mais like que o Desascope. O cocô do cachorro, ou do gato, não sei. E a pessoa escreveu: meu Deus, quanta porquice. Gente, pasmem, 5h30 da tarde. Estou chegando em casa, eu estaciono meu carro na área da parte coberta do condomínio, eu tenho que passar pela área pet, porque é nas costas da minha torre, e eu tenho que necessariamente passar por aquele caminho. Quando eu chego ali, eu me deparo com quem? Com o cocô da discórdia. E aí, olhando, eu fiquei pensando: cara, não é possível que ninguém teve a capacidade de limpar isso aqui.
E sabe, eu não tenho cachorro, gato, nem nada. Nada contra, que a gente optou por não ter nenhum animal em casa. E aí eu lembro que eu olhei do lado, tinha 2 sacolinhas assim e tal, fui lá, peguei 2 sacolinhas, coloquei na mão, peguei o cocô, fechei, joguei no lixo. Não postei, não mandei no grupo, não fiz nada. E aí talvez fica a pergunta, né? Mas por que você fez isso? Por que você foi lá limpar lá? Você nem tem cachorro, gato para fazer sujeira, por que você foi lá limpar essa sujeira? Por que você foi lá resolver um problema que não foi você que criou? E a resposta é muito simples. Se eu me denomino cristão, discípulo de Cristo Jesus, um homem que um dia se reveste de carne para resolver um problema que não foi ele que criou, qual que é a minha responsabilidade se não lidar com os problemas que estão diante de mim? Se eu me denomino discípulo de Cristo, um homem que um dia veio mexer em algo que era infinitamente mais sujo e podre do que as fezes de um animal, que era o meu e o seu coração em pecado, e ainda assim ele teve a capacidade de colocar a mão e falar: eu não vou permitir que permaneça da forma que está. Qual que é a minha responsabilidade se não lidar com os problemas que estão diante de mim, meus irmãos? Só que nós estamos sempre outorgando nossa responsabilidade aos outros, sabe? A gente tem mania de chegar na igreja e ver ali: poxa, a luz está queimada. Segundo culto, a luz está queimada. Terceiro culto, pô, pastor, a luz está queimada. Vamos fazer um combinado. No quarto culto, você vai lá na loja, compra uma lâmpada, chega no zelador da igreja e fala: ô meu irmão, como é que eu coloco uma escada lá em cima? Eu vou ajudar vocês. Porque isso é responsabilidade. Porque isso também é pregação do evangelho. É fazer o que tem que ser feito, meus irmãos. Sabe o que está faltando nessa igreja? Sabe o que está faltando no seu bairro? Sabe o que está faltando na sua casa? Aquilo que você não trouxe. Então, meus irmãos, a nossa vocação é lidar com os problemas que estão diante da gente. Ah, mas Campinas é uma cidade muito difícil, tem um monte de buraco, tá vendo? Um monte de problema, não sei o que, tá. O que você vai fazer com isso? Qual que é a tua parte nesse compromisso? Porque imagina que Cristo morasse no seu bairro. E, aliás, parte da expressão de quem ele é mora. Então, gente, o mundo vai ser transformado, Campinas vai ser impactada, São Paulo vai ser transformado, quando cada um de nós levantarmos responsáveis por aquilo que Deus entregou na nossa mão. Porque agora nós temos uma nova natureza por meio de Cristo Jesus. O lance todo para mim, às vezes a galera zoa: você não crê nos dons e tal, e pelo contrário, eu creio muito nos dons. Mas a grande questão para mim não é tanto cair no Espírito, é o que você vai fazer depois de você levantar. É se na hora que levantar, você vai falar: agora eu vou agir pelo mesmo Espírito. Tem um segundo texto, misericórdia, agora eu preciso acabar. Tem um segundo texto, que eu batizei da segunda Ave Maria dos crentes, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso aqui nós fizemos música em cima dele. 1 Pedro 2, 9. Olha isso aqui nós sabemos de cor. 1 Pedro 2, 9. A Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Tá ali, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Volta um pouquinho. Não, deixei mesmo. Nação santa, ali, ó. Então, ó, vamos pensar aqui o seguinte: vocês, porém, são, tá aqui esses adjetivos: são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que nós, igreja, colocamos um ponto final onde tem uma vírgula. Nós fazemos canção em cima do quê? Geração eleita, sacerdócio real. Eu não canto muito bem, mas só para exemplificar, né? Em cima desses adjetivos, e de fato somos o que somos. Mas, gente, dentro da língua portuguesa, a vírgula é uma pequena pausa. Vamos continuar falando do mesmo assunto. O ponto final é: encerramos por aqui, abriremos um próximo tópico no outro parágrafo. Então atente-se, que a Bíblia está falando: somos o que somos. De fato, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que tem uma continuação, gente. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escuta o que eu vou te dizer e não responde alto. Ontem, ou talvez hoje, quando você terminou sua rotina de trabalho, e talvez você fechou seu notebook, fechou o estabelecimento, ou seja lá a forma que você encerra a sua rotina de trabalho, você pôde declarar: tudo o que eu fiz foi para declarar a virtude do meu Deus. Em cada ato que eu realizei nessa semana e nesse dia, foi para proclamar que o meu Deus é grande. Ou você fez o que você fez para ganhar dinheiro? Porque se a gente faz o que faz para ganhar dinheiro, meus irmãos,
nós não entendemos qual que é a nossa vocação verdadeira. O que é a grande comissão? A grande comissão é um chamado: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como? Ensinando a guardar tudo o que vos tem ordenado. Como que você ensina alguém a guardar, filho? Mostrando como que se faz. Meu irmão, estou trabalhando aqui com excelência. Cara, mas você nem ganha tão bem para isso? É que o meu pagamento já foi dado. Aliás, aquilo que eu precisava receber, eu já recebi em Cristo Jesus. Então, tudo que eu faço para a glória de Deus. Sabe? O pastor José Gonçalves conta uma história muito interessante, que é de uma professora. Ela estava concorrendo a um concurso público na cidade de Bragança Paulista, que é a nossa cidade. Aí tinham 300 professores concorrendo e ali tinha as vagas. E aí o pastor Josué, o pai do Douglas, conta que um dia essa professora chegou para ele no culto e falou: pastor, quero contar a bênção. Aí o pastor falou: nossa, claro, vamos contar, o que é? Ela falou: pastor, tinham 300 professores concorrendo aqui na cidade, eu passei em primeiro lugar, sou a melhor professora da cidade e vou trabalhar na melhor escola da cidade. O pastor Josué olhou para a cara dela com a cara de ué. Aí ela falou: não ficou feliz, pastor? Ele falou: não, fiquei feliz, mas eu tenho uma dúvida. Se você é a melhor professora da cidade, você não tinha que estar na pior escola da cidade? Só que aí, gente, nós estamos entendendo ser abençoado da forma errada. Nós estamos pensando que ser abençoado é ter uma posição de privilégio, enquanto ser abençoado é ter o privilégio de entregar, porque só entrega aqueles que estão plenamente satisfeitos em Cristo. Quem são aqueles que trabalham não por causa daquilo que vão receber? Aqueles que já receberam. Então a gente chegar no trabalho e falar: meu irmão, você tem que dar o salário aqui porque é lei, mas não se preocupa não. Tudo que eu fizer nesse lugar aqui vai ser para mostrar o quão grande Deus é. E eu vou evidenciar isso em Atos. Sabe, gente, eu fico às vezes pensando no dia da minha morte. Coisa de filósofo, né? Aliás, sentei no psiquiatra para ver se está certo isso. Então, um amigo que é psiquiatra e falou que nesse ano não está certo. Bom, enfim. E eu fiquei imaginando um dia. Aí eu criei uma cena, estava tomando banho. Geralmente o momento de reflexão é no banho, né? Aí eu estava pensando assim, eu deitado numa maca, um médico do lado, minha esposa já bem velhinha para não poder casar de novo. E aí eu fiquei imaginando o médico, meus filhos vivendo tudo para a glória de Deus. A gente tem um, mas a gente quer ter mais. E eu fiquei imaginando o médico falando ali: ô dona Ellen, o seu Leonardo morreu de falência múltipla dos órgãos. Ou seja, parou de funcionar aí os órgãos dentro dele. E eu fiquei imaginando eu na glória com o Senhor, na eternidade, Jesus falando assim: Leonardo, você tem 10 segundos. Volta lá e dá a sua última mensagem. Eu fiquei pensando: rapaz, que responsabilidade, né? O que será que eu vou fazer? Eu fiquei pensando ali e tal, e água do chuveiro indo embora. Agora sou eu quem pago, minha mãe já não está mais batendo na porta, né? E eu fiquei pensando: nossa, o que será que eu falaria? E Jesus falando: 10 segundos, acabou de anunciar a sua morte, sua esposa está chorando, o médico está ali, o que você ia falar? Fiquei: rapaz. Aí eu falei: Jesus, já sei o que eu vou falar. E aí eu voltei àquela cena de novo. Eu deitado numa maca, morto, o médico, minha esposa, e o médico falando: dona Ellen, Leonardo morreu por falência múltipla dos órgãos. Gente, se eu tiver 10 segundos, e Jesus falar nesse momento: vai, volta lá. Se eu puder levantar naquela maca ali, eu vou falar para ele: doutor, risca aí, e coloca cumprimento da vocação. Ainda que custe minha saúde, ainda que custe meu tempo, ainda que custe meu conforto, ainda que custe meu dinheiro, ainda que custe minha família, ainda que custe o que custar, eu quero chegar no final da minha vida, meus irmãos, e ser conhecido como um homem que foi obediente a Deus. Sabe quando eu morrer, vocês lembram: um dia ele foi pregar lá na igreja que eu congregava. Eu congrego lá em Campinas. O rapaz falou que queria ser obediente a Deus. Será que ele conseguiu isso? Sabe, meus irmãos, se a gente morrer como homens e mulheres que cumprem a vocação de forma obediente ao Senhor, cara, como o nosso país seria transformado por isso. Como a igreja estaria diferente. Então, a grande comissão de Cristo é: sejam obedientes, não sozinhos, mas porque a minha identidade está dentro de vocês e Cristo Jesus é o maior exemplo de obediência que nós temos. Essa é a nossa responsabilidade. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Se você puder fechar seus olhos, queria orar junto com vocês. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor.
Te agradecer porque em Cristo foi nos dado uma nova identidade. Se antes éramos órfãos, depravados, se antes éramos um acidente dos nossos pais, éramos fruto de qualquer relacionamento, hoje nós somos filhos amados como Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor transforma a realidade de quem nós somos e a nossa natureza. Se antes estávamos escravizados pelo pecado, hoje nós podemos nos deleitar no fato de que temos a natureza de Cristo, uma posição de santidade, e essa santidade que está progressivamente avançando na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir em nós. Nós queremos essa manhã declarar diante de Ti que nós vamos assumir a nossa responsabilidade de sermos resposta, Senhor, para uma geração. Nós queremos essa manhã declarar diante de Ti que nós vamos assumir a nossa responsabilidade de sermos resposta, Senhor, para uma geração que está contorcendo em seus dilemas, em seus sofrimentos. Levanta cada um que está aqui, Senhor, como voz profética, que proclamará Cristo não só pelos seus lábios, mas também pelos seus atos. Senhor, levanta estudantes, pais de família, Senhor Deus, empresários, mães, homens e mulheres que por toda a vida serão conhecidos como pessoas que são obedientes a Ti e a Ti somente. Faça de nós uma geração que não se move pelo dinheiro, Senhor, que não se move pela fama, pela ganância, mas homens e mulheres que se movem por meio da obediência a Cristo. Dá-nos sensibilidade, Espírito Santo. Nesse momento eu peço que o Senhor possa revelar qual é a vocação que o Senhor chamou a cada uma dessas pessoas que está aqui, Senhor. Quais são as áreas de responsabilidade que o Senhor entregou a esses homens, essas mulheres. Senhor, levanta-nos como resposta. Traga a nós a consciência, o peso do Evangelho, Senhor. Traga a nós a consciência do que é ir pelo mundo pregando a Sua palavra, e que isso não é uma sugestão, mas é um mandamento, uma ordenança, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o Seu propósito. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, por isso nos capacite, Espírito Santo. Que todos os dias o Senhor possa nos inflamar por um só desejo: Cristo em nós e através de nós. E isso já basta. Nós louvamos o Seu santo nome, Senhor, em nome de Jesus.